Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar acerca dos dons. Já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Você sabia que os dons se classificam em três categorias? Dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais? E você sabia que cada categoria dessa também se classifica em três categorias? E é isso que eu quero falar para você hoje. Fica até o final e você pode ter certeza que você vai agregar ao teu conhecimento algo valioso, algo maravilhoso. Você que é ministro, você que sonha em ser um ministro da palavra, você que tem um cargo eclesiástico dentro da igreja, isso que eu vou trazer hoje é de suma importância para que você possa ter um conhecimento maior acerca dos dons, para que você possa buscar com mais sabedoria e mais entendimento. E desde já, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possa estar almejando um cargo ministerial ou já sejam, obreiro na casa do Senhor. Compartilhe isso em nome de Jesus para que ele seja abençoado. Poste no grupo da igreja, porque eu vou trazer algo aqui maravilhoso, um conhecimento bíblico que talvez você ainda não tenha tido acesso, amém, a um estudo, a um ensinamento desse, amém. Vamos à palavra de hoje. Então vamos lá, vamos para a terceira categoria, louvado seja Deus. Vamos falar agora dos dons espirituais. Tratamos dos dons espirituais, esses são dados aos cristãos para manutenção do corpo de Cristo, a igreja, os quais podemos qualificar em três: dons de poder, dons de inspiração e dons de saber. Então tu vê que até os dons espirituais também eles classificam em três. E Deus nos dá ele para a manutenção da igreja. Amém? Para aperfeiçoar o corpo da igreja. Então o Espírito Santo, através dos dons, ele usa o homem para servir a igreja, para abençoar a igreja, para pôr a igreja em ordem. Vamos supor, ele pega um homem, dá o dom de profecia e ele passa a usar esse profeta ou essa profetisa para repreender a igreja. Para falar, ó, não é assim, é assim. Deus mandou, falou que quer assim, faça isso. Busca um jejum, exorta a igreja. Ele vai usando. Ele já pega outro e já dá o dom de cura para quê? Para que esse venha curar a igreja. Quando um estiver enfermo, triste, magoado, que a igreja começar a chorar e plantear, esse vai lá e cura, aquela enfermidade, para que a igreja mantenha, para que o corpo, a engrenagem da igreja se mantenha através dos dons espirituais. Louvado seja Deus. A outro Deus já dá o dom da fé. Fé sobrenatural. O irmão tá ali maribundo, triste, pensando em desistir. Já vem aquele irmão, bora irmão, e já joga o outro lá em cima. Deus é bom, vamos buscar o sobrenatural, vamos buscar um milagre. Outros recebem o dom da fé, outros recebem o dom de discernimento de espírito, né? Quando Satanás entrar na igreja e querer enganar um irmãozinho, querer enganar o pastor, aquele ali já manifesta o dom de discernimento de espírito. Então é isso, irmãos. Os dons, amém, é como se fossem umas ferramentas para que a engrenagem, o corpo da igreja funcione saudavelmente. Vamos supor, não é bom quando nós estamos com todos os órgãos funcionando? O fígado, os rins, os pulmão, está funcionando tudo bem, não é maravilhoso? Nós acorda de manhã disposto, nós encara as dificuldades, nós trabalha, nós corre atrás dos nossos objetivos, vamos para o culto, adora a Deus, mas quando a engrenagem falha, um órgão está doente, o outro não está funcionando, já viu a tristeza? A pessoa definha, a pessoa emagrece, vai para o hospital, fica internado, é entubado. Então entende, nosso corpo físico, quando há alguma enfermidade, nos danifica, nos abate. Assim também a igreja, o corpo eclesiástico, quando há algum mal dentro dele, a igreja também se abate e se entristece. Então, os dons espirituais é exatamente para isto, para que a engrenagem do corpo da igreja funcione harmoniosamente e bata redondinho, encaixado, sem barulho, sem defeito. Amém, irmãos? Vamos lá entrar nessa maravilha. Tratando dos dons espirituais, estes são dados aos cristãos para manutenção do corpo de Cristo, a igreja, os quais podemos qualificar em três: dons de poder, dons de inspiração e dons de saber. Vamos falar dos dons de poder? Quais são os dons de poder? Vou dar
alguns segundinhos. Tenta responder aí, no teu coração, na tua mente. Quais são os dons de poder? Maravilhoso, né? Vou falar, amém? Que o tempo é curto. É os dons da fé, dom de cura e dom de milagres. Então tu vê que são 3 dons, né? Chamado de dons de poder. Depois vem os dons de inspiração. E quais são os dons de inspiração? Consegue pensar? Vamos lá, tem que ser rápido o tempo aqui, né? Que senão o vídeo fica muito longo. Os dons de inspiração são o dom de profecia, o dom de língua e o dom de interpretação de língua. Estes 3 dons são dons de inspiração. O Espírito Santo ele te inspira e te impulsiona a falar. Amém? Quando Deus quer te usar em línguas, né, eu vou falar do dom de língua. E depois, irmão, eu vou falar a diferença do sinal de língua e do dom de língua, tá? Estou falando do dom de língua. O dom de língua, ele age horizontalmente. Ou seja, Deus vai te dar uma língua para você se comunicar com outra pessoa de outra língua para transmitir uma palavra. Então, ele te inspira e você começa a falar em outra língua, em outro idioma. E aquela pessoa que está te escutando, tá? Ele começa a entender e é repreendido, exortado e edificado pela palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Então vemos aqui que os dons de inspiração dom de profecias, dom de línguas e dom de interpretação. Mais para frente eu vou falar do dom de interpretação. Esse dom é maravilhoso. E muitas pessoas confundem dom de interpretação com dom de tradução. Traduzir é uma coisa, interpretar é outra. Maravilhosamente, você vai ficar sabendo logo, logo, em nome de Jesus. Veja bem, irmãos. O terceiro é o dons de saber. Quais são os dons de saber? Eles são aqueles dons que te permitem saber. Louvado seja Deus. O que é necessário para edificação espiritual e para manutenção da engrenagem do corpo da igreja. Vamos lá. São 3 também. É o dom de sabedoria, dom de conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Louvado seja Deus. Esses são os dons de saber. Amém? O dom de discernimento de espírito te permite saber se quem está falando pela boca daquele profeta é um espírito imundo ou o Espírito Santo. Louvado seja Deus. O dom de conhecimento te permite saber passado, presente e futuro de um membro da igreja, de um visitante da igreja, da história, da vida de uma pessoa. Esse dom é maravilhoso. Depois eu vou trazer um estudo sobre esse dom. Amém, irmãos? Tem pessoas que confundem, que acham que esse dom de conhecimento se resume ao conhecimento das Escrituras. Apesar de fazer parte. Ele também se manifesta dentro das Escrituras. Mas ele é algo sobrenatural, amém, irmãos? Ele não se resume naquele conhecimento que você passou 1 semana, 2 semanas estudando para trazer uma mensagem. Ele não se resume a isso. Depois nós vamos estudar sobre isso também. E o dom de sabedoria, irmão. O dom de sabedoria tem uma diferença muito grande do dom de conhecimento, que é o dom de ciências, né, em algumas bíblias. O dom de sabedoria, ele te permite, amém, se sair em determinadas situações. Vamos dar um exemplo para você. Eu sei que Jesus é o Filho do Deus vivo, é a própria sabedoria. Né? Vamos trazer aqui um exemplo para você entender mais ou menos. Certa vez os judeus chegaram em Jesus, os sacerdotes ali judeus, e questionaram a ele, perguntando a Jesus se era lícito pagar imposto a César. Ali era uma pegada. Por quê? Era uma pegadinha ali. Por quê? Porque se Jesus fala que não era lícito pagar imposto a César, ele estava indo contra o Império Romano. E poderia ser levado a César, né, e ser dado como um traidor e ser condenado à morte. E se ele fala que sim, era lícito, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que dizia que os filhos não eram obrigados, amém, a pagar imposto aos reis de outras nações. Louvado seja Deus. Então veja bem, ali é como se o dom de sabedoria se manifestasse. E o que Jesus falou? Vocês têm uma moeda? Dê-me essa moeda aí. Aí olhou, de quem é essa esfinge? E eles responderam, de César. E o que Jesus falou? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E ali eles não ousaram mais perguntar nada a Jesus. Então, o dom de sabedoria é mais ou menos isso.
Ele te permite sair de situações difíceis. Às vezes a pessoa arma uma cilada em um podcast, em um canal de televisão, e você não está sabendo nada, tu vai inocente. Quando chega ali, o dom da sabedoria se manifesta e você começa a responder, né? Começa a responder maravilhosamente, louvado seja Deus. Então vocês entenderam aqui, né, que os dons espirituais se classificam em três categorias. Amém? Dons de poder, dons de inspiração e dons de saber. Louvado seja Deus. Então esse é o estudo de hoje, a palavra de hoje. Eu espero que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o teu like, amém? Posta no grupo da igreja e abençoe, amém? Esse canal e esse teu servo aqui, porque isso dá um trabalhão, irmãos. Eu estou aqui desde as 6 horas, amém? Estou aqui desde as 6 horas preparando preparei esse estudo, né? Gravei e agora são 9h40. Então tu vê, ó, 7, 8, 9, estou aqui já 3 horas e 40 minutos, amém? Separado, preparando, estudando, orando para transmitir para vocês, trazer um conhecimento. Espero que isso possa te edificar, em nome de Jesus. Se você tiver um conhecimento já mais avançado que o meu, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa dar a oportunidade também de você gravar um vídeo e compartilhar conosco para que venha nos agregar bastante valor. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.